Bom, e nessa manhã nós temos o privilégio de meditarmos na Palavra de Deus, parar um tempinho aqui na nossa programação, exatamente para entender um pouco do que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Já que hoje nós estamos celebrando o aniversário de Jesus, é claro, a gente não tem, historicamente falando, certeza se o nascimento é no dia 25 de dezembro. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Jesus, de fato, nasceu, mudou a história da humanidade, marcou a história, dividiu a história da humanidade, não é? Não é à toa que estamos no ano 2014 depois de Cristo. Por isso, nós queremos aprender um pouco mais sobre Jesus naquilo que a Bíblia diz. Nós não vamos aqui entrar no mérito qual foi exatamente o dia em que ele nasceu. Eu conheço pessoas, por exemplo, meu sogro, por exemplo, ele comemora aniversário em duas datas, porque uma é a data que a mãe dele disse que ele provavelmente nasceu, a outra que ele foi registrado. Então, o meu marido também. Então, exatamente. Então, a gente não vamos entrar no mérito de data, não é? Data não é exatamente o problema aqui. A questão é que a pessoa nasceu. Está aqui o marido da Carol nasceu, o Leozão, meu sogro nasceu, tantas outras pessoas que têm datas diferentes, né, ou várias datas de comemoração. O que importa é que nasceram e o que importa é que Jesus nasceu. Mas eu gostaria de compartilhar com você hoje, nesta manhã, exatamente todas essas fases, né, em que Jesus passou. E nós queremos encorajar você para que você deixe Jesus não só nascer na sua vida, mas deixe Jesus crescer, morrer e ressuscitar na sua vida. Você vai entender o que é que nós estamos dizendo. Porque quando você, começando pela primeira fase, né, do nascimento, a palavra vai nos dizer aqui, em Mateus, no capítulo 1, que após José ter sido avisado pelo anjo que Maria estava grávida, lá no capítulo 1, no versículo 24 e 25, do texto do capítulo 1, diz que Jesus nasceu, o primogênito, e eles lhe colocaram o nome de Jesus. Deus avisou a José que ele estaria com eles, Emanuel estaria com eles, com o povo, habitaria entre os homens. Então nasceu Jesus, o Salvador da humanidade, e ele recebeu o nome de Jesus, o Salvador. E Jesus Cristo, o Salvador, é ungido, escolhido. Então Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, nada mais ficou da mesma forma, Tudo foi transformado, tudo mudou. A história da humanidade mudou porque Jesus nasceu. Mas Jesus não só nasceu, Jesus cresceu também. O grande problema que, às vezes, nós podemos encontrar nessa data do Natal é que muitas pessoas ainda celebram Jesus Cristo, o menino Jesus. É muito comum você ver as pessoas celebrarem o menino Jesus, mas Jesus não permaneceu menino, Ele nasceu, é verdade que ele nasceu, mas ele cresceu. Ele também teve a sua vida aqui na terra, ele passou por provações enquanto jovem, adolescente, enquanto adulto, ele experimentou todas as nossas limitações e dificuldades. É por isso que eu não posso ficar com Jesus só na fase de menino, só na fase de bebê. Eu preciso deixar Jesus crescer, porque o crescimento, a vida de Jesus, e essa vida relatada pelos evangelhos sobretudo, a vida de Jesus me mostra que ele foi experimentado por todas as coisas que nós somos, passou por todas as tentações que nós passamos e buscou o conhecimento de Deus também como nós precisamos buscar. Ele ia para a igreja. Exemplo, em Lucas no capítulo 2, no versículo 42 diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, E aí, naquele momento em que Jesus esteve ali no templo, e o templo era a igreja dele, era o lugar onde ele buscava a Deus também, junto com os irmãos, ele tinha comunhão com as pessoas, na igreja também, ele aprendia a palavra de Deus, a lei era ensinada ali no templo, Os profetas eram ensinados. Jesus, portanto, mostra para nós que nessa fase ele cresceu, ele aprendeu a palavra de Deus, ele buscou as coisas de Deus no lugar certo, na igreja. É por isso que eu estou falando, nós precisamos deixar Jesus nascer, mas também crescer na nossa vida. E ele continuou crescendo. Em Lucas 2, no versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Nós precisamos deixar que a vida que Jesus cultivou aqui na terra nos ensine muita coisa. Porque quando eu recebo Jesus na minha vida, eu deixo Jesus nascer na minha vida,
Eu preciso aprender com Jesus. Percebe? Não é mais eu ter só o menino Jesus na minha vida, mas agora eu preciso aprender com o Jesus Cristo que foi adolescente, aquele Jesus que foi jovem, que foi adulto, que crescia em graça perante Deus e perante os homens. Isso nos ensina, isso nos fala sobre desenvolvimento. E a vida de Jesus foi uma vida que foi sendo aperfeiçoada a cada dia para nos ensinar, não é? E aí, quando Jesus chega na sua fase de adulto, Jesus, ele suporta a cruz, ele passa por tudo que passou, né? E a Bíblia fala que Deus deu Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Lá em Gálatas, no capítulo 4, fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Por que é que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher? Ele veio como criança, bebê, ele se tornou adolescente, se tornou um jovem, mas se tornou um homem também, para cumprir o propósito de Deus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, enquanto homem, né, se entregou e se doou por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia vai nos ensinar isso. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, houve um momento que Pedro falou sobre esse Jesus, que já era homem. Ele vai dizer lá no versículo 23 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim: e a este que vos foi entregue, ele está falando de Jesus, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela, pela morte. Pedro aqui, ele sintetiza que Jesus, então, enquanto homem, ele morreu na cruz, foi crucificado por todos os injustos, né? Todos os injustos, inclusive eu e você, enquanto injustos, nós crucificamos a Jesus, juntamente com esse povo aqui de Atos capítulo 2, mas Deus, na sua presciência também, não é, o preparou para esse momento e o ressuscitou. Está dizendo aqui, Deus o ressuscitou, porque não era possível que a morte o prendesse. Deus o ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, diz aqui o apóstolo Pedro, no versículo 32 do capítulo 2. E Deus ressuscitou Jesus para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele também. E é exatamente isso que nós queremos trazer hoje. Jesus, esse Jesus que muitas pessoas estão celebrando no dia de hoje, né? Ele não é o menino Jesus. Ele foi o menino Jesus, ele foi o adolescente Jesus, que nos ensinou também com sua vida de adolescente. Ele foi o jovem Jesus, foi o homem Jesus que morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. E esse mesmo Jesus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse mesmo Jesus que era homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Esse Jesus, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É desse Jesus que nós estamos aqui falando. Esse Jesus que foi menino, foi adolescente, foi homem e foi aquele que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário e permanece o mesmo hoje. O mesmo que nos ensina, ele nos ensina com a sua vida. Por isso, quando eu celebro o Natal, eu não posso simplesmente celebrar o Natal do menino Jesus. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas olham para Jesus só no dia 25 de dezembro e veem o menino Jesus. Jesus não é mais menino. Ele foi menino, ele foi adolescente, ele foi jovem, mas ele foi um homem, né, pelo qual todo homem pode se achegar a Deus, porque, como o apóstolo Pedro disse aqui, nós lemos, ele morreu crucificado, mas Deus o ressuscitou. E Deus fez tudo isso na plenitude dos tempos para que nós pudéssemos, então, ter essa vida de Deus. Portanto, hoje, 2014 anos depois do nascimento, da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu e você precisamos considerar Jesus como essa pessoa a quem nós temos que receber como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque é o único homem na história da humanidade, o único homem que já pisou na face da terra, que completou todo esse ciclo, mesmo sem ter pecado algum, ele completou o ciclo, pagou o preço pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está assentado, segundo a palavra de Deus, à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós.
como um advogado fiel. Ele é o advogado fiel que intercede por nós. Ele é aquele por quem nós podemos, ou através de quem nós podemos acessar a Deus com ousadia. Não há mais separação entre Deus e os homens, porque Jesus estreitou o caminho, Ele abriu esse novo e vivo caminho pelo seu sangue. E é esse Jesus que você precisa celebrar hoje. Não o Jesus que está crucificado numa cruz. Talvez você tenha até na sua casa aí uma cruz, um crucifixo que tem ali um bonequinho que representa esse Jesus. Não, ele não está mais na cruz também. Ele não é mais menino, ele não é mais adolescente, ele é homem, mas ele também não está pregado naquela cruz mais. Ele está fora da cruz. Você ouviu o texto que eu li aqui, a morte não pôde detê-lo, por isso Deus o ressuscitou. Então, eu não posso celebrar mais esse Jesus que está pregado no crucifixo, porque isso é uma mentira. Ah, você vai dizer assim, mas aquilo me faz lembrar de Jesus. Então, se lembre de Jesus do jeito certo. Se lembre, quando você quer lembrar de alguém, por exemplo, quando você quer lembrar de alguém que você ama, você vai lembrar dessa pessoa que você ama da melhor maneira possível. Você não vai lembrar dos momentos em que aquela pessoa sofreu. Você vai lembrar dos momentos em que aquela pessoa, ela venceu. Então lembre-se de Jesus, celebre esse Jesus hoje do Natal, né? Ainda que não seja 25 de dezembro, o nascimento dele, mas celebre Jesus do jeito certo. Jesus ressurreto, Jesus que está vivo, Jesus que venceu a morte, venceu o pecado e que deu a mim e a você o direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, esse mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós e por esse Espírito nós podemos clamar Abba, Pai. Podemos nos aproximar de Deus e dizer, Deus, eu te recebo, né, como meu Pai. Eu aceito a filiação do Senhor. Eu não quero mais ser um filho rebelde. Eu te aceito como Pai, porque o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, né, ele já me ensinou isso na sua morte e ressurreição. E por isso eu recebo esse Jesus como meu Senhor e Salvador e serei eternamente, né, unido a Ele pela a nova aliança que Ele fez no seu sangue. Esse é o Natal verdadeiro, quando nós celebramos esse Jesus. Portanto, deixe Jesus nascer, crescer, se tornar homem, mas também morrer e ressuscitar na sua vida. Faça todo o processo com Jesus para que você seja co-herdeiro com Ele das beneficências, né? Dos benefícios, melhor dizendo, né? Da graça de Deus na sua vida. E nós queremos orar agora para que o Espírito Santo, a Carol vai nos conduzir em oração, para que o Serginho vai orar por nós agora, o Serginho vai orar conosco, para que você seja abençoado ainda mais aí no seu lugar. Amém. E depois de uma palavra tão especial, rica como essa, eu me faço menção aqui da palavra de Deus ainda por quem disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. É exatamente essa realidade. A celebração de um Jesus Cristo verdadeiro é essa que te promove um crescimento, que te tira, que te muda de estágios. Amém. E esses estágios de vida, como o Jean falou, Jesus ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Aqui o apóstolo Paulo, ele conheceu este que ressuscitou. E você também pode reconhecer. Amém. Só que ele tinha uma esperança. Agora, as coisas podem ficar assim, meio embaçadas. Talvez aí na sua televisão esteja meio embaçado, talvez fora de sintonia. Talvez seja assim o seu conhecimento hoje de Jesus. Mas a promessa é, eu conhecerei como eu sou conhecido. Imagine que Deus vai conhecer, Deus que te conhece plenamente, amplamente, conhece todos os seus dias. Imagina que Ele pode te dar essa opção de você também conhecê-lo plenamente. Então, nada mais lindo do que essa experiência começar agora, onde juntos buscaremos em oração essa experiência com Cristo. O Cristo ressurreto, o verdadeiro. Então, você que está nos assistindo aí agora, feche os seus olhos. Se você puder, preste muita atenção. Se você concordar, diga amém. Pai, neste dia maravilhoso, ó Deus, amém, talvez como qualquer outro, um dia comum de semana, de trabalho, onde nós aqui, ó Deus,
começamos fazendo, ó Deus, esse programa, ó Deus, para o Senhor, como uma forma de falar desse Jesus Cristo, do Senhor que nasceu por todos nós, e queremos que o Senhor nasça nas nossas vidas diariamente. Mas, ó Deus, nesse nascimento, sendo algo constante, que nos muda, que nos acrescenta, que nos faz mudar de estágios e, ó Deus, vencer as etapas que a vida nos propõe. Queremos, ó Deus, hoje, pela experiência, crescer, ó Deus, em graça, em estatura e formosura diante do Senhor e diante dos homens também. E assim, ó Deus, brilha a Tua luz, ó Deus, nas nossas vidas, para que todos que estejam à nossa volta, ó Deus, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Pai, seja a Tua bênção, ó Deus, nesse dia. Ó Deus, a bênção da salvação, entrando em cada lar, ó Deus, alcançando cada familiar, trazendo, ó Deus, a paz do Senhor, esta que excede todo entendimento. Essa paz, ó Deus, que nos faz, ó Deus, nos sentir bem em meio, ó Deus, às tormentas. Essa paz que faz com que nos relacionemos, ó Deus, ainda assim lidando bem com as diferenças que temos, ó Deus, com o nosso próximo. Esta paz, ó Deus, que é o vínculo da perfeição, ó Deus, nestas nossas famílias. Seja, Deus, impetrada a Tua bênção sobre a vida desse nosso telespectador querido, hoje e sempre. Seja a Tua bênção sobre esta TV, essa emissora de TV, amém, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, ressurreto, vivo, que nós tanto amamos. Amém. Amém.